espero que o eleitor possa ver a diferença entre as propostas e os candidatos e que escolha o melhor. Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Eu quero cumprimentar a Record por essa iniciativa, esse momento democrático. Senhoras e senhores, estamos chegando na reta final das eleições. Aqui estão as suas opções para a eleição. Nós temos um candidato que até agora não tem registro, impugnado. Temos um candidato que fez todo tipo de aliança para vencer as eleições. E um candidato que é sempre do contra, mesmo quando as propostas são boas. Eu quero dizer que eu sou uma alternativa para Brasília. Sou o único candidato capaz de realmente resgatar aquela qualidade de vida que nós tínhamos no Distrito Federal. Quero dizer que nós precisamos realizar as verdadeiras transformações que o Distrito Federal precisa, que apesar de ter um orçamento enorme de aproximadamente 20 bilhões por ano, infelizmente a nossa cidade está no fundo do poço. Nós não temos, o transporte não funciona, a saúde não funciona, a educação não funciona, o meio ambiente está numa situação deplorável. Realmente nós precisamos ter uma outra alternativa e eu entendo que essa alternativa, nesse momento, é a minha candidatura. Nós precisamos mudar. Senhor Joaquim Roriz, em todo o seu tempo de campanha, o senhor tem afirmado que será candidato, mas em hora nenhuma o senhor explicou por que não é candidato. Ou seja, estamos discutindo seu registro de candidatura, que até então não foi homologado, mas não a causa da homologação, da não homologação. O senhor pode explicar por que o seu registro está sendo questionado? Candidato Joaquim Roriz, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Inicialmente eu quero dizer aos candidatos que eu disse inicialmente e vou repetir. Eu não vim para citar o nome de ninguém, eu não vim aqui para agredir, eu vim para debater ideias, eu vim para debater propostas. Portanto, esta pergunta que ele me faz, por que eu estou impugnado, é uma razão muito simples de responder. É porque as impugnações é fruto de uma decisão eminentemente política. Só se pode concluir depois de um julgamento jurídico. Eu tenho absoluta certeza e convicção que no meu país existe um Tribunal Superior Federal. Este é o guardião da Constituição e é lá que vai decidir se eu sou ou não candidato. Como eu tenho certeza que a decisão será favorável, porque outra decisão seria ferir a nossa Constituição, eu não posso dizer se eu sou ou não sou candidato. O que eu posso afirmar e reafirmar que eu sou sim candidato a governador, sem nenhuma dificuldade, não tenho uma condenação, nunca fui condenado, eu simplesmente tenho um crime, que é verdadeiro. Eu renunciei ao mandato, porque eu não sentia bem no Senado, porque se falava na tribuna uma coisa e o comportamento interno era completamente diferente. Eu não sentia bem naquela casa de leis. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Bem, o senhor está sempre falando nesse sentido, né, de renunciou porque não se sentia bem. Não é isso que se noticia, né? A verdade é que a gente está aqui sempre discutindo a questão do ficha limpa. Eu acho que o ficha limpa ele tem que valer sempre. Foi uma motivação do povo brasileiro, foi uma coisa que surgiu da massa. O povo quer uma renovação, quer realmente que os seus representantes tenham condições ilibadas de ser um representante, um governador, um senador, um deputado distrital ou federal. Infelizmente, eu entendo, e como todos foram, quando foi noticiado, o senhor, para mim, na minha opinião e na opinião da grande maioria das pessoas, renunciou para que não perdesse os seus direitos políticos. Só que o senhor realmente não esperava um movimento tão forte do povo brasileiro que quer realmente uma mudança grande em Brasília e no Brasil. Senhor candidato, tem 1 minuto para a tréplica.
Um minuto para... Um minuto. É o suficiente para responder, lamentavelmente, a réplica do candidato. Quando ele reafirma que eu não sou ficha limpa. Eu quero dizer a ele que se fosse, por exemplo, uma falência de um candidato não fosse ficha limpa, talvez ele não poderia estar aqui. Porque ele é um candidato que faliu. Teve uma firma que entrou para falência. Isso não era crime. Isso era uma definição econômica financeira. Quer dizer, imagine se viesse uma lei agora e votasse agora, dizendo a todos aqueles falidos neste país não pode mais disputar a eleição. Imagine se isso houvesse. O terceiro candidato a fazer pergunta é Agnello Queiroz. Candidato, o senhor pode fazer a pergunta para os candidatos Eduardo, Brandão ou Toninho do PSOL. Para quem que o senhor faz a pergunta? Eu pergunto para o Eduardo Brandão. Ok, o senhor tem 30 segundos. O Eduardo é engenheiro, experiente e não precisa ser preciso, é aproximadamente. Você acredita que quantas creches dá para fazer com 96 milhões de reais, aproximadamente? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. O senhor já terminou? Concluiu a pergunta? Concluiu? 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Agnello, eu entendo o seguinte: o preço da construção civil, do tipo de construção que nós vamos fazer, é muito simples. Hoje nós vivemos numa economia estável, né? Então isso aí, o preço do metro quadrado depende muito do que você vai colocar, mas o preço do metro quadrado não vai variar mais que R$1.000, coisa desse tipo. Eu acho que isso não vem muito ao caso. No meu governo, por exemplo, nós já vamos estipular os valores das obras, para que não tenha superfaturamento e nem subfaturamento. Ninguém quer contratar nem abaixo, nem acima. Então, numa economia estável, o que é que nós vamos fazer? Vamos estipular o valor. Se os preços vierem muito abaixo, não vamos contratar, porque a gente sabe que vai dar problema. E se é muito acima, também não. Essa coisa do valor é muito irrisório. Nós sabemos que hoje nós temos aproximadamente 14 mil crianças de 0 a 5 anos sem ter uma creche, ou seja, as mães não podem trabalhar, você não tem apoio nenhum. Eu aprendi muito depois que a firma da minha família quebrou, na época do Plano Collor, eu só não consegui até hoje saber, mesmo numa economia estável, qual é o preço verdadeiro de uma bezerra. Isso eu nunca consegui aprender. Não teve jeito, né? Mas tenho 280 mil metros quadrados de obras e serviços de engenharia arquivados no Conselho Regional. Ok, seu tempo, candidato. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Não, de fato, o seu cálculo está correto, né? Segundo o Ministério da Educação, é de fato entre 800 e 1,5 milhão uma creche. E a creche, sobretudo para nós aqui no Distrito Federal, Eduardo, que só atendemos 5% da demanda, é um bem tão essencial para nossas crianças, tão essencial, porque ajuda o desenvolvimento integral das crianças, os pais podem trabalhar com segurança e, portanto, nós temos que fazer, e eu vou fazer, creche pública em todo o Distrito Federal, em todas as cidades. Mas os 96 milhões são os recursos desviados da área de informática do último governo do seu Joaquim Roriz. 96 milhões, segundo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, dado oficial. Isso daria para construir aproximadamente 100 creches na nossa cidade. Então, para você ver que o Distrito Federal não aguenta mais de jeito nenhum essa situação. O senhor tem 1 minuto. Bom, Agnello, realmente é um exemplo terrível, né? Por isso que eu falei aqui no começo que é preciso uma mudança radical, mais pacífica. O que eu entendo é que a gente tem que parar com essa coisa do que eu vou construir, eu vou fazer a cidade disso. Eu estava pensando outro dia, como nós não temos políticas públicas, é capaz de um candidato falar, por exemplo, vou fazer a cidade das políticas públicas, né? Chegamos ao absurdo. Mas o que nós vamos fazer no meu governo vai ser imediatamente implantar as creches casas. Aquelas senhoras
na rua das pessoas que têm aptidão para cuidar das crianças, nós vamos dar capacitação, condição para que ela possa realmente receber as crianças, ao invés de esperar um tempo indeterminado até que as obras aconteçam, até que as creches aconteçam, nós já perdemos algumas gerações. Nós precisamos recuperar todo esse tempo perdido que até hoje aconteceu em Brasília por essa deformação política